disciplina de matemática está lá no nosso livro didático, tá bom? Na página 19 e na página 20. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Organize o material de vocês, senta no local, gente, arejado, tranquilo, para vocês estudarem, tá? Porque o estudo, ele é necessário, não é? Não é preciso a gente estudar, a gente precisa estudar. Então, a gente tem que fazer essa nossa atividade num lugar tranquilo, né? E com capricho, tá, gente? Com capricho. Tem crianças, não vou dizer o nome, mas a pessoa vai entender, que faz atividade de qualquer jeito e acha que tá bom. Não é assim. Ninguém faz nada de qualquer jeito. A gente tem que prestar atenção e fazer tudo que a gente vai fazer com muito capricho, tá bom? Então, pega teu livro didático e vamos para nossa aulinha de hoje. Olha lá, vocês já viram esse quadro? Vocês sabem sobre o que ele trata? O que ele se refere? O que é? Ah, professora, sim, eu já vi, é o quadro valor de lugar. Isso mesmo, é o quadro valor de lugar. Nesse nosso quadro valor de lugar, nós temos 3 classes. Mas, professora, o que são as classes? Classes, gente, são esses quadrinhos, tá vendo aqui a primeira? É a classe desses números. Por exemplo, se eu tenho o número 521, ele pertence à minha unidade simples, à minha primeira classe, porque eu estou falando de centena, de dezena e de unidade, ok? Aí, não satisfeito, eu quero falar do segundo meu quadrinho, do quadrinho da minha segunda classe. Quais são os números que eu tenho na minha segunda classe? Aí eu já vou falar da unidade de milhar. Por exemplo, eu falo do número 1521. Olha só, a minha unidade de milhar, a minha centena, a minha dezena e a minha unidade simples. Ok? Então, aqui são meus números de quê? De segunda ordem, ok? E aqui, ó, o meu terceiro quadrinho, que é a minha terceira classe, né? A minha classe de palavras, a minha terceira classe. Que eu tô falando de quem? Dos milhões. Olha lá, ó. Milhões. Por exemplo, eu falo 10.222.015. Olha aí. Meu Deus, professor, é número demais. Vamos observar quantos números tem na minha classe de milhões? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números nesse número que eu dei o exemplo. Mas ele pode ser só disso? Não, ele pode ser maior, porque você sabe que os números eles são infinitos, né? Então vamos lá observar bem direitinho. Agora deixa a professora explicar uma coisa aqui para vocês. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Ok? Vamos lá. No número 958. Ok? O meu número 9, aí, ó, tá vendo meu número 9? Qual é o valor posicional dele? Quanto é que ele tá valendo aí dentro? Isso mesmo, ele tá valendo 900. Se esse meu número tá valendo 900, isso significa que eu tenho dentro dele 10 vezes o número qual? O número 100, 9 vezes o número 100, né? Porque 9 vezes 100 não é 900? Não é isso? Imagina que você tem aí 9 notas de 100 reais. Quanto você vai ter? 900, né? Então, o meu número 9 está na minha classe de quê? Da centena, né? Dentro de cada 9 eu tenho 100. Entendeu? Eu tenho 100 dentro da centena. Então, eu tenho 9 centenas. Entenderam, gente? No número 5, ele tá valendo quanto? Vamos ler de novo o número. 950. Então, ele tá valendo quanto? 50. E qual é a classe que ele se encontra? Ele é da primeira classe, né, professora? Isso. Ele é da unidade simples. Exatamente. Então, ele tá na minha dezena. Ele tá valendo 50, então é 10 vezes 5. 10 vezes 5 é quanto? É 50. Vamos imaginar que você tem 10 notas, você tem 5 notas de 10 reais. Se você tem 5 notas de 10 reais, você tem 50. Então, você tem 5
dezenas. É isso? Olha lá. Certinho? Vamos lá para o último. A minha unidade, ele só vale 8 mesmo. O valor posicional do meu 8 é apenas 8, ok? Vamos lá na minha classe de milhares, na minha segunda classe. Na minha segunda classe, eu tenho quantos números? Eu tenho até 6 números, né? Ó, quarta, quinta, sexta, ok? E aí, ó, nesse meu caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 números. O meu número 1 tá valendo quanto? O valor posicional dele? 1000, exatamente. Então, dentro do meu número 1, ele tá valendo 1000, porque não é 1456. Não é o meu valor posicional? Então, ele tá valendo 1000, ele tá na minha unidade de milhar. E o número 4? Ah, professora, 1400, então ele tá valendo 400, o número 4, ele tá valendo 400. Muito bem. E qual é a ordem que ele tá? Ah, ele tá na ordem da centena, nas centenas de quê? De milhar, né? Olha lá, centenas. E aí nós temos o número 5. Lendo o número completo, 1450. Se é 50, ele tá na minha casa de quê? Das dezenas. E o meu último número, o número 6, a minha unidade. Passando pro próximo. Olha aqui, ó. Esse daqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só pra gente poder pegar ele bem inteiro. Olha lá. Que número é esse? Sei lá, professor. Tanto número aí dentro que eu nem sei. Olha lá. Nós temos aí a nossa terceira classe, que é a classe dos milhões. Ok? Então, se eu tô falando da minha classe dos milhões, o meu número 5 tá valendo quanto? Se ele tá uma centena? 500, né? Então, é 532 milhões, 693 milhares, 417 unidades. É muito número, né? Pois é, assim eu represento a minha classe dos milhões, ok? Vamos lá para a nossa atividadezinha de hoje, lá no nosso livro, beleza? Vamos ver. Tá dizendo assim: a professora Gabriela expôs no mural da sala de aula o quadro apresentado abaixo. Quantas classes tem esse meu quadro? 3, né? Quais são eles? Milhões, milhares e unidades simples, beleza. Use o quadro para resolver a questão a seguir. De quantas ordens é composto o número 253? Quantas ordens ele tem? Ordem é centena, dezena, unidade, tá? Quantas ordens ele tem? Tem 3 ordens, né? Então, ele tem 3 ordens. O número 200 está em qual ordem? Está na terceira ordem, porque ele está na ordem de quê? Das centenas, tá? Então, vamos lá. E o número 1551? Ele tem quantas ordens? Ah, professora, ele tem 6. Isso, ele tem 6 ordens, né? O milhares. E aí, depois, a gente tem o número 23.407, que está na ordem de quê? 23.407. Qual a ordem que esse meu número está? Qual é o menor número que pode ser formado com 5 ordens? Olha lá, com 5 ordens. Ou seja, tem uma dezena de milhar, eu vou ter uma unidade, eu vou ter uma centena, uma dezena e uma unidade simples. Então, qual é o menor número que eu posso formar utilizando essas 5 ordens? Ok? Próximo. Qual é o maior número com 5 ordens que pode ser formado? Com 5 ordens, olha lá. Dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Ok? Vamos ver. Na 2. Qual o maior número com 5 ordens formado com os algarismos distintos, em que o algarismo 9 ocupa a ordem das centenas? Entendeu? Quais são os nossos algarismos que nós temos? Nós temos do 0 ao 9. O problema está nos dizendo que os números que ele quer é de 5 ordens, mas o número que vai ficar ocupando a casa das centenas é o número 9. Que número eu posso formar? Há diversas possibilidades, tá?
Qual o maior número de distintos em que o algarismo 9 ocupa a ordem das centenas? Entendeu? Quais são os nossos algarismos que nós temos? Nós temos do 0 ao 9. O problema está nos dizendo que os números que ele quer é de 5 ordens, mas o número que vai ficar ocupando a casa das centenas é o número 9. Que número eu posso formar? Há diversas possibilidades, tá? Qual o maior número? Só um pouquinho. Qual o maior número com 5 ordens formado com algarismos distintos? Essa eu já li. Qual o maior número com 6 ordens? Olha lá, 6 ordens. Então, se eu tenho 6 ordens, eu já estou falando de qual classe? De 6 ordens? Milhares, né? Centenas de milhares. Qual é esse número? Cadê? Tá aqui. Que eu posso formar com a dezena de milhar também. E aí, a professora, lá na outra página, diz assim: a professora Gabriela chamou atenção para algo importante. Gente, eu não vou ficar lendo atividade por atividade, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E a gente, como eu expliquei para vocês, a gente está com muita dificuldade de enviar vídeos longos. Então, vocês leiam direitinho, prestem atenção na explicação que eu dei, que vocês vão conseguir resolver tranquilamente, tá bom? Tenham um bom dia, não esqueça de enviar os registros, tá? Estou aguardando.